Olá. Olá, Alexandro, boa noite, tudo bem? Olá. Tudo bem, Alexandro? Tudo bem? Boa noite. Maravilha. Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Letícia. Estarei avaliando a sua apresentação aqui hoje, tá? E antes de darmos início, eu só vou repassar algumas informações. Você terá um tempo de 10 a 15 minutos para realizar a sua apresentação e poderá utilizar os seus slides caso você tenha feito, tá? Alguma dúvida, Alexandro? Não tenho nenhuma dúvida. Tá me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Sim, estou lhe ouvindo bem. Ok, então, pode iniciar a sua apresentação. Então vamos lá, né? O tema do artigo, da pesquisa é Cristãos, Depressão e Suicídio, né? Um diálogo reflexivo necessário. E aí traz a indagação: um cristão fiel pode ter depressão e chegar a tirar a própria vida? A base para o meu texto, para o artigo, foi um caso verídico que aconteceu aqui na cidade, que gerou bastante comoção, que foi um jovem músico com uma banda bem conceituada do mundo gospel e que tirou a sua própria vida, né? Que foi o Franklin, que está relatado na última parte, quando eu falo do suicídio, né? O artigo fala sobre suicídio e relata ele. Então, daí o tema, né? O meu orientador, o meu polo aqui é o polo de Natal, Lagoa Seca, né? E o meu orientador foi Maicon Rafael Secó. Na minha introdução, né, apontando o que o artigo visou, e o artigo ele visou uma reflexão, né,
um diálogo colaborativo com o intuito de entender a conduta dos cristãos diante da depressão, né, como também entender o suicídio como consequência dessa depressão no meio cristão, partindo da identidade do próprio cristianismo, a cosmovisão cristã, chegando até a uma das doutrinas que o cristianismo tem dentro do seu corpo doutrinário, que é a matiologia, né? Então, a contextualização do tema o tema apresenta grande relevância tanto para a ciência da religião, quanto também para os teólogos, né? E a sociedade de uma forma geral, já que é um tema de saúde pública, e os próprios cristãos que são objeto de estudo do texto, né? A pesquisa, o problema da pesquisa é tentar identificar dentro da biografia qual é a razão que impossibilita os cristãos, né, de procurarem ajuda psicológica, né, ou mesmo psiquiátrica diante de um quadro depressivo, né? E os objetivos que o texto propõe o objetivo geral é identificar como os cristãos compreendem a depressão e lidam com essa doença, ou não lidam, né? E alguns específicos compreender e enxergar como eles veem a doença, como encaram a depressão, né? E trazer conscientização sobre a doença, que não tratada pode conduzir ao suicídio, contribuindo assim, né, no meio acadêmico, para o diálogo sobre o assunto, né, apresentando caminhos para o tratamento da doença, né, que foi um dos objetivos do texto. A metodologia do texto, né, o método utilizado para a produção do artigo, da pesquisa, foi de cunho qualitativo, né, com um levantamento bibliográfico, uma biografia de autores que escreveram sobre o assunto, sobre o tema, e identificar a partir deles como eles enxergam o tema, né, e como nós podemos tirar de cada um dos autores, né, as observações e conduzir a produção do texto, né, por meio da indução, visando um aprofundamento, né, o conhecimento acerca do tema em questão, né, ampliando assim o entendimento sobre a ótica dos cristãos em face, no caso da depressão. A fundamentação teórica que foi utilizada, né, vamos começar com relação à própria depressão. Primeiro foi trabalhado a questão de cristãos e cristianismo, né, cristãos a crença e cristianismo a pluralidade de crenças, né, porque não existe só um tipo de cristianismo, mas uma pluralidade de cristianismo a partir do que cada um crê, né, e aí dentro disso foi observado, por exemplo, a partir eu estou com os livros aqui do meu lado, então, a partir do pensamento histórico representado por Severa, né, que chegamos até a mateologia, que é a doutrina do pecado. E Severa vai dizer que o pecado, ele atingiu o homem por completo, né? Corpo, alma e espírito. Quando nós vamos para o pensamento pentecostal, que é uma das vertentes do cristianismo, segue mais ou menos a mesma linha, no entanto, ele faz a observação de que uma das consequências são as enfermidades. Quem vai destoar de tudo isso é o representante do neopentecostalismo, que é representado por Edir Macedo, o bispo Edir Macedo, né, que é o criador da Igreja Universal, ou o pai, poderíamos dizer assim, da Igreja Universal. Diante disso, eu trouxe alguns autores para estar dialogando. Tem uma obra do John White, que é Máscaras da Melancolia, que é uma das obras, compõe a biografia, compõe o texto, né, a biografia do texto. Ele diz o seguinte, com relação à questão da depressão, né, no meio cristão. Ele diz o seguinte, através de Priscila, que é Priscila Vieira, que foi a editora da obra. Ela diz o seguinte, ela diz, no meio cristão evangélico pode figurar entre os assuntos lançados no evitável, no banimento, ou pior, na lista de condenáveis. Então, nós vemos que dentro do cristianismo há um distanciamento para se abordar esse tema, com referência à depressão. Na obra de Lacerda, né, que foi uma tese dele,
ele escreveu a obra Suicídio de Pastores, né? E com relação à depressão, ele observa que dentro desse campo, dentro do cristianismo de uma forma plural, é observado que a depressão seria uma quebra das regras. O que isso quer dizer? Isso, segundo ele, né? Que a depressão, com relação à depressão, são consequência da violação, né? Dessa quebra da regra, né? Ou um pecado cometido. Então, observa-se dessa forma a questão da depressão. Quando nós vamos para Sobrinho, no livro Depressão, o que todo cristão precisa saber, especialista em psiquiatria e também cristão nessa obra, né? Ele vai dizer o seguinte, que a depressão normalmente é vista como mais uma concepção, que a depressão seria vista como um problema espiritual, palavras dele, e uma doença que não acomete pessoas que frequentam a igreja. Então, veja, outra visão, né? Que se você é cristão, logo você não pode ter depressão. Então, Sobrinho, no seu consultório, ele observou isso com a frequência dos cristãos e a repetitividade. Quando nós chegamos no Bispo Edir Macedo, que é quem vai destoar de tudo isso, e tem uma predominância no senso comum dentro do cristianismo, ele vai levar para um outro patamar. Ele vai dizer o seguinte: quando a pessoa procura um médico e ele não encontra, e o médico não diagnostica como uma doença, então o que Macedo diz? Macedo diz o seguinte: se o médico não diagnosticar o que o paciente sente como uma doença, é uma possessão demoníaca, mesmo sendo depressão. No entanto, ele vai além, ele diz que a pessoa que foi acometida pela depressão, se o médico não diagnosticou nada, só os sintomas, né? Então, que ele depois vai separar esses sintomas, ele vai dizer o seguinte, que os médicos, quando não tem resposta, manda você procurar um psiquiatra, que seria alguém que seria indicado juntamente com um psicólogo para fazer o tratamento. No entanto, ele se contradiz e diz que o cristão ele não deveria procurar, porque possivelmente seria uma possessão demoníaca. Então, ele vai além, né? Inclusive, ele diz que, entre algumas características dessa possessão demoníaca, ele classifica, palavras dele, né? Entre algumas características da possessão demoníaca, encontra-se a depressão. Então, ele vai além. Outro texto que foi utilizado ainda, aí nós chegamos no tratamento, né, dando sequência, para seguirmos para a conclusão da referência, com referência ao tratamento, né, o casal, no texto, dor da alma, né, a dor da alma, do casal Levi e Vassalão, eles vão afirmar o seguinte, que a depressão é causada por uma somatória de fatores, mesmo entre os cristãos, né? E tem de ser tratada também de um modo integral, né? Medicando o corpo, emoções e a parte espiritual, porque todos os autores que eu utilizei, eles têm uma concepção cristã, então todos eles, sempre na questão do tratamento, eles levam também para a parte espiritual, que é o que ela falou aqui com relação a um tratamento mais integral, né? Carvalho, Assunção e Silva, na obra Depressão entre Cristãos e Agora, ele vai trazer a seguinte observação com relação ao tratamento. O tratamento é um conjunto de fatores, também com o mesmo pensamento do autor anterior, né? No entanto, ele vai dizer o apoio familiar, aí ele vai trazer psicoterapia, medicação e, primordialmente, Deus, porque todos os autores têm a concepção da fé. Então, não tiram, mesmo considerando como uma doença, não removem a questão da fé. Agora eu quero trazer aqui uma fala de um autor aqui, o Wilson Potter Jr., que é pastor, e no livro Depressão e Graça, ele faz uma observação dentro da sua congregação. Ele vai observar o seguinte, no seu entendimento, né, ele vai dizer o seguinte, que a maioria das pessoas não compreendem, né, tratando o doente como culpado pela doença. Então, observe que ele já, o teólogo e pastor Wilson Potter Jr. vai dizer que dentro do meio cristão, a pessoa que está cometido da depressão, muitas vezes, é culpado pela própria doença. Então, você vê que há uma compreensão um pouco distorcida com referência à depressão. Não há um consenso, há
uma discordância, ou poderia dizer, um acréscimo de como eles veem isso. O nosso último tópico, que é a questão do suicídio, né, que é uma consequência, quando não tratada por essa série de fatores, eu trouxe o Hernandes Dias Lopes, que é um teólogo renomado dentro do meio cristão, reformado aí, também pentecostal, que também consideram muito ele. Ele diz o seguinte, com referência à questão da consequência tendo o suicídio como fim último. Ele diz, o suicídio será inevitavelmente um grande problema na realidade social. E ele vai afirmar o seguinte, né? Ele diz, trazendo o olhar cristão para a questão da depressão, ele diz, o suicida não procura a morte, em primeiro lugar, mas o alívio de sua dor. Os suicidas buscam a morte quando querem, na verdade, uma vida que faça sentido, né? Então, ele traz a ideia de que o cristão, quando se suicida, ele perdeu o sentido da sua vida. Eu trouxe também um dado do boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância e Saúde, com referência ao suicídio, que de 2010 a 2019 teve um aumento de 43%, de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019. E também os estados que têm maior destaque, que são as regiões do Sul e do Centro-Oeste, né, com uma taxa maior de suicídio. Dentro do tópico suicídio, da parte do texto que fala sobre o suicídio, que deu o título para o texto, eu trouxe o caso do Franklin, né, que era um jovem cristão que estava passando por problemas psicológicos, né, e, de acordo com o jornal Tribuna do Norte, relata que ele ocultou isso das pessoas, né, os mais próximos sabiam, né, sua família, porém ele ocultou das outras pessoas. E ele era uma pessoa que tinha relevância na cidade, porque ele era conhecido em toda a cidade por ter uma banda chamada Ungidos, né? E que tocava em toda a cidade, pregando e propagando o evangelho, né? De acordo com o cristianismo. Então as pessoas tinham ele como um exemplo. No entanto, ele pega o carro funerário da qual ele trabalhava, vai até a ponte, uma ponte bem conhecida e que já tem já é conhecida pelas pessoas se jogarem de lá. Ele para o carro funerário, vai até o lado direito da ponte e se joga. As pessoas ainda tentam, de acordo com o jornal Tribuna do Norte, ainda tentam segurar ele, evitar que ele faça aquilo, mas ele tira a própria vida e era cristão de uma igreja, né, de uma igreja bem conhecida, e também ele era uma pessoa bem conhecida e chocou toda a cidade, foi uma comoção durante o seu velório. No entanto, passavam por problemas psicológicos, inclusive... Alexandre, desculpa lhe interromper, é que passamos os nossos 15 minutos, tá? Então você pode partir para as suas considerações finais. Tá bem. Pronto, eu vou concluir então, né? Então, o artigo, ele propôs esse debate, trouxe esses autores para debaterem, né? E respondendo à pergunta do tema, né? Sim, pode, porque a depressão é uma doença. Por que pode chegar, um cristão fiel pode tirar a própria vida, ter depressão? Pode, porque depressão é uma doença. Pode chegar a tirar a própria vida? Pode também, porque se não houver o tratamento, vai se agravar a doença. Como consequências, dentro do texto tem vários. Falta de fé, mau uso do poder de Deus, possessão demoníaca, como eu citei o Ed Macedo, e, entre outros, pecado escondido. Então, o texto tem o intuito da contribuição para a promoção desse debate e conscientização do meio cristão. Perfeito, Alexandre. Bom, primeiramente, então, parabéns pela excelente apresentação. Você teve uma ótima desenvoltura, expôs seu conteúdo de uma maneira muito clara, foi bem objetivo. Alexandre, eu não tenho perguntas a lhe fazer, só gostaria de ressaltar, então, que você cumpriu com os requisitos da sua apresentação e com a parte metodológica do seu trabalho também, tá? Sendo assim, eu dou por encerrada a sua apresentação de TCC. Parabéns mais uma vez, e você foi aprovadíssimo com nota 10, Alexandre. Parabéns, obrigado. Viu? Muito Obrigado. Sucesso. Gratidão. Foi um prazer participar desse momento. Tá bem. Uma ótima noite, Alexandre. Pra tchau, tchau. Também. Obrigada. Tchau.